Eu acho que o Vasco tem que comemorar bastante. Vi depois a cena, né? Não sei qual foi a intenção. Lá na Europa isso é um pouco normal, mas do Payet dando uma volta olímpica solitário, né? Aplaudindo a torcida, de fato, o único... Se alguém merecia aplauso ontem era a torcida do Vasco, que botou mais de 71 mil torcedores no Maracanã e viu o time, enfim, jogar mal, porque acontece, mas tem algumas coisas que não podem acontecer. Acho que o Vasco tem que comemorar muito. Primeiro porque está uma vitória simples de chegar à final. É possível que o Vasco vença a equipe do Nova Iguaçu. E a outra coisa, né? O Vasco não joga nesse meio de semana e o Nova Iguaçu tem uma ladeira para subir, vai a Porto Alegre jogar contra o Internacional pela Copa do Brasil. Não sei o que o Nova Iguaçu irá priorizar, né? Se o Campeonato Carioca, a possibilidade de chegar à final do Campeonato Carioca, ou passar na Copa do Brasil, que tem uma premiação muito grande. Mas nós não estamos aqui para falar do Nova Iguaçu, que não tem nada a ver com isso, fez o jogo deles, e se os atacantes, principalmente o Carlinhos, estivesse numa tarde inspirada, provavelmente hoje aqui a gente ia estar falando da eliminação do Vasco. Não foi isso que aconteceu, então o Vasco tem que comemorar bastante o empate de 1-1, porque ele chega vivo ao próximo confronto, que provavelmente deve ser no domingo, às 16h, no Maracanã. Mais uma vez, casa cheia, com supremacia de torcedor do Vasco, com certeza, e com uma vitória simples, o Vasco chega à final do campeonato. Agora, precisa melhorar muito para sonhar em ser campeão, porque se repetir o que fez ontem e no jogo contra o Água Santa na quinta-feira, e o que fez ontem, toma uma goleada, seja do Flamengo ou do Fluminense na final. Cara, foi um jogo bem preocupante mesmo de ontem, cara. E, assim, o Léo Jardim, impressionante, cara. A gente tem que falar muito do Léo Jardim também aqui, né? Boa noite, Fábio Azevedo, né? Se eu não me engano, esse é o nome do rapaz aqui. Boa noite pra você. A gente tava com saudade de você. O cara fica nos Estados Unidos. É outro nível, né? Outro nível, é claro. Pessoa, mas não né? fiquei esse boa noite pra você, Fábio. Ser canalha que eu não fiquei esse tempo todo, não. Ótima noite para você, Gui, Ed, para todos. Uma grande semana. Vamos nos preparar para a batalha semifinal, rumo à final do Campeonato Estadual. E foi um empate que a gente tem que comemorar, né? Porque é o empate do lucro, né? Porque era para tomar uma sacolada, né? Se não fosse o Léo Jardim, como você disse. Se não fossem os convites, olha, vem aqui, invada a nossa área, pode passar o Medel. Opa, passa aqui, epa, vem pelo outro lado. E vai passando, né? Então isso foi muito fácil. Precisa mudar. O Ramon tem uma semana inteira pela frente, diferentemente do Nova Iguaçu, como disse o Edmundo. Acho que a prioridade deles vai ser a Copa do Brasil, porque já chegou muito bem, já fez história no Campeonato Carioca, chegando à semifinal, tirando o Botafogo. Deve ser confirmado realmente o Maracanã. É a intenção do Nova Iguaçu, mas tem que assinar contrato com o consórcio para poder finalizar isso. Mas o jogo é domingo, 16h, vai ser Maracanã de novo, com o torcedor do Vasco dando um espetáculo. E muito legal o que o Payet fez, como disse o Edmundo, é uma tradição na Europa, ganhando ou perdendo, enfim, vai lá e agradece ao torcedor, mas só ele fez. Acho que todos os jogadores deveriam seguir o exemplo do Payet. E já fico feliz que o Payet já aprendeu o bom e velho palavrão em português, né? Ele ali colou, fiquei até com medo, né, em alguns momentos, e ficou barato para ele, hein? Porque por muito menos o Cocão foi pro chuveiro. Ele ficou ali e tal, mas enfim, temos muito a melhorar. Aqueles 20 minutos iniciais contra o Água Santa, eles sumiram. Eles sumiram. Aquele jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo, aquele a gente não está vendo mais. E preocupante, porque a gente está levando muito gol. E quando não leva muito gol, está sendo muito atacado. Água Santa e Nova Iguaçu massacraram o Vasco. Ou, como diz a Ivete Sangalo, macetaram o Vasco. E não pode ser isso, né? Exatamente, cara. É impressionante. O pessoal tá muito preocupado, não só, né? Falando de Campeonato Carioca, claro, que o pessoal tá preocupado já com o restante da temporada. O pessoal já falando de, poxa vida, e como vai ser o brasileiro, aquela velha história. E o Edmundo, cara, tava vendo até hoje aqui as estatísticas, né, cara, porque o Vasco teve muito mais posse de bola que o Nova Iguaçu, mas me preocupa na hora das finalizações, porque
nas finalizações no gol, que acertaram o gol, são 15 do Nova Iguaçu contra apenas 7 do Vasco. Mais que o dobro, cara. Então, em campo, o Nova Iguaçu foi muito mais eficiente, mesmo sem tanta posse de bola, né, Edmundo? Isso aí tem que ser mudado o mais rápido possível, né? Tá no mudo. Era muito nítido que o Nova Iguaçu não jogava com 3 zagueiros, mas se defendia com uma linha de 5. E aí eles ficavam todos lá atrás e depois saíam com muita velocidade, né? Com o Xandinho, com o Bill, o Iago, menino que é filho do Iranildo, e a referência que é o Carlinhos. Quando a bola era longa, o Carlinhos disputava a primeira bola e na maioria das vezes ganhava, e ela sobrava ali para os outros atacantes do Nova Iguaçu. Por que isso? Por que eu falo disso? Porque o Vasco é pouco criativo. O único jogador que cria alguma coisa é o Payet. E ele é vagalume. Ora ele é brilhante, ora ele some do jogo. Né? A estratégia de você jogar com 3 zagueiros, ela funcionou bastante nos clássicos. Porque nos clássicos o Vasco jogava de contra-ataque. E aí você se defende e sai na velocidade. Aí você tem a velocidade do Paulo Henrique pelo lado, do Lucas Piton pelo outro lado, o David, que era o titular na ocasião, Payet com bons passes, Verratti que segurava bem a bola. Enfim, contra os pequenos, não funciona. O Vasco tinha que propor o jogo. E foi assim na temporada passada também. O Vasco teve bons resultados contra os grandes e péssimos resultados contra os menores, contra os adversários direto. E, cara, eu tô aqui, eu até postei uma foto, os meus amigos não sabem, não entenderam muito, eu postei uma foto do Léo Jardim dizendo obrigado, né? Criou ali uma polêmica, porque ou ele salvou ou o Nova Iguaçu desperdiçou. Por isso eu estou feliz que o jogo terminou 1-1, porque com uma vitória simples, eu repito, o Vasco chega à final do campeonato. Agora, precisa melhorar muito, 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 muito. E o Ramon Dias precisa se desprender de algumas coisas. Né? Por exemplo, o Medel. Hoje foi unânime. 10 em cada 10 vascaínos criticaram muito a atuação dele. Ele é enérgico assim, ele corre, ele vibra, ele é vibrante. Tem uma característica que o torcedor do Vasco gosta, mas futebol mesmo, ele não tem jogado absolutamente nada. E o Vasco se representa hoje em uma semana livre de treinos e olho no jogo de volta da Semi do Carioca contra o Nova Iguaçu. Cadê? Uma semana inteira de treinos de olho em uma vaga na decisão do Campeonato Carioca. O Vasco se reapresenta nesta terça com foco total no jogo de volta da semi do Campeonato Estadual contra o Nova Iguaçu no domingo. Atuação ruim no empate no jogo de ida e na classificação pela Copa do Brasil ligaram o alerta da comissão de Ramon Dias para o confronto decisivo. Após uma maratona de jogos, o Vasco terá semana livre de treinos para melhorar o rendimento. Um dos destaques positivos foi Cleiton Silva, que fez sua estreia e agradou a torcida. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente de receber essa proposta e não pensei 2 vezes. Sabia que era o momento de voltar para o Brasil e voltar para um clube grandioso que é o Vasco. Serão dias decisivos para o Cruz Maltino buscar o título carioca, que não vem há 8 anos. Vamos falar um pouquinho mais do Cleiton. Você falou pouco dele ontem, né, Pedrosa? Fez sua estreia. Foi uma contratação rápida, né? Você falou, não foi uma novela. Você falou do jogador logo na semana, contratou e ele já fez sua estreia. Ele chegou a treinar, ô Pedrosa? Não, ele só treinou realmente aquele físico, conheceu os companheiros, treinou por meio do vídeo também. Adicionou o pessoal no Instagram. Exatamente, seguiu todo mundo. Entrou no grupo de WhatsApp? Entrou também. Ou não, às vezes demora mais coisa. Mas o que acontece? Primeiramente, falando de uma informação, o Cleiton só jogou porque eu já falei aqui, os níveis de cansaço do elenco do Vasco da Gama depois da quinta-feira da partida contra o Água Santa estavam muito altos. O Adson, por exemplo, ele tinha uma minutagem certa para poder jogar e por isso ele não iniciou a partida. Então, como o elenco do Vasco estava muito cansado, o que o técnico Ramon Dias e Emiliano Dias falaram? Estamos aqui com o Cleiton está à disposição, está bem fisicamente, porque estava jogando na temporada europeia, vai pro jogo. E foi isso que aconteceu. Então ele entrou como um segundo atacante, ali lado a lado com
com o Verratti, teve algumas oportunidades, batendo com as duas pernas até, com a direita, com a esquerda, e foi bem para mim na estreia dele, diria que ele tem uma nota aí, nota 8 para a estreia dele, justamente por não conhecer companheiro, justamente por não ter treinado e conseguiu ser importante aí nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Você acha que com a chegada dele, Vini, encerra a busca do Vasco por um atacante? Depende muito do que Ramon Dias vai pensar por ele. Porque assim, se o Ramon quiser utilizá-lo aberto pela ponta, e aí você tem que contratar um substituto para o Verratti. Porque se o Cleiton ele chega para ser o substituto do Verratti, aí para mim encerra. Depende muito do que a comissão técnica pensa em relação ao Cleiton. E sobre o Cleiton, uma curiosidade que os amigos lá de Belo Horizonte me falaram, ele seguiu o mesmo caminho do Bruno Henrique. Ele não fez categoria de base, começou com cerca de 22 anos, lá jogando por um time de várzea de Belo Horizonte. Ah, é? Então, assim, seguiu o mesmo caminho do Bruno Henrique. Bacana demais. Legal. Boa sorte ao Cleiton com a camisa do Vasco. Muito bem. E o Vasco vai ter semana livre, né, o Pedrosa? Só uma coisa sobre o atacante, a prioridade do Vasco hoje em dia é um volante, tá, Fernando? Eu já falei, a gente já falou aqui quem é esse volante e você conhece muito bem. O Vasco vai tentar a contratação do Marlon Freitas até o fim, isso é fato. O Vasco vai tentar convencer esse atleta, o Vasco vai tentar comprar esse atleta, é uma tentativa que vai acontecer e provavelmente vai acontecer a partir de abril, quando a janela doméstica abre. Se vai acontecer ou não, aí é outra história. Mas a tentativa do Vasco, o foco da comissão técnica, o jogador que eles querem é o Marlon Freitas. Em relação à semana cheia, quem vai ter a semana cheia agora é o Nova Iguaçu. O Vasco vai ter a semana cheia para treinar. Então essa troca de momentos, porque o Vasco jogou na Copa do Brasil na semana passada, pode ser importante também fisicamente, já que o Nova Iguaçu mostrou que fisicamente fez um jogo muito melhor que o Vasco também. O Big Boy está falando aqui que o Andrezinho foi no podcast Mundo GV, o querido GV, que apresenta lá na Band um programa esportivo também. Ele tem um podcast muito bacana e ele no podcast, o Andrezinho que trabalha no Nova Iguaçu, ele fala pro GV que pode até entrar como o Big Boss que você disse, contra o Internacional, poupar contra o Internacional, já focando no objetivo com o Vasco. Ou Eu seja, ia levantar essa bola aqui. priorizando o Carioca e não a Copa do Brasil. Eu me coloco muito na posição do dirigente do Nova Iguaçu. O que hoje é mais fácil para o Nova Iguaçu conseguir? Passar pelo Internacional lá no estádio Mané Garrincha ou passar pelo Vasco aqui no Campeonato Carioca, tendo a possibilidade de empatar? Então, assim, eu não acho nenhum absurdo se a comissão técnica do Nova Iguaçu quiser poupar alguns jogadores pensando no duelo com o Vasco. O Nova Iguaçu pode fazer história, chegar na final do Campeonato Carioca. Eu confesso para vocês que eu não me recordo se o Nova Iguaçu um dia conseguiu chegar. Eu acho que o último foi o Madureira em 2006, talvez? É isso. Então, sim. Acho que sim. Eu não acho nenhum absurdo se o Nova Iguaçu tomar essa decisão. Nesse novo formato ainda não aconteceu. Não aconteceu. O novo formato que eu digo em que a Taça Rio acabou sendo um prêmio de consolação para quem ficou mal colocado e a Taça Guanabara num pontos corridos, aí vem logo um Campeonato Carioca. Nesse novo formato isso nunca aconteceu. Contra o Flamengo, Flamengo o gol do Ronaldinho de falta? Em 2011, mas eu talvez. acho que pode ter sido o final da Taça Guanabara, né? Alguma coisa assim. Mas não, Carioca. Acho que foi contra o Boa Vista, talvez. Mas isso eu tô falando do Carioca, final do Carioca. Final do Carioca a é a última primeira vez foi o Madureira em 2006 contra o Botafogo. Verdade. Não me lembro até foi aquele time do Maicon, do Thiago Galhardo, do Madureira. Foi esse time. Depois disso, não me lembro de um time de menor investimento chegar à final do Carioca. Sempre eles fazem o barulho na Taça Guanabara e na Taça Rio, principalmente no último formato. Mas do Carioca eu não me recordo. O Big Boy está tentando achar aí o pedaço da entrevista do Andrezinho no Mundo GV, o podcast do GV, para a gente conseguir fazer uma leitura também de uma outra fala dele, depois que ele fala que pode ser que tenha uma opção de um time reserva contra o Internacional, aí priorizando o Pedrosa. Vamos escutar o Andrezinho. É o jogo da vida, da história do Nova Iguaçu, né? E o mais importante, eu cheguei no vestiário depois do jogo e a gente conversou ali, e que bom que tá para tu ver o amadurecimento da equipe, porque a gente sabe que a gente perdeu a grande chance de matar o jogo ali. Vamos ver o início da... Time titular quinta-feira contra o Inter? Pô, aí tem que perguntar pra ele, eu ia trazer ele aqui. Tu vai dar esse migué mesmo? Mas como é que eu não sou treinador, cara? Mas eu não sou treinador. Mas tu já ouviu alguma coisa? Eu não escuto, eu sou surdo. Segue mudo nessas horas. Essas horas Mas só um indício. O quê? Tirando a brincadeira, você tem que ter, o meio termo. Você não pode também querer abraçar o mundo. Sim. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o Inter. A gente sabe que o jogo contra o Vasco
uma possibilidade. É o jogo da única vida, da história do Nova Iguaçu, né? E o mais importante, eu cheguei no vestiário depois do Jogou jogo. nos dois, e a gente Ele conversou jogou, um ali. beijo pro Andrezinho. Jogou no Inter e jogou no Vasco. E um beijo no Botafogo também. Flamengo também. O Andrezinho, que aquele jogo da Taça Rio 2012, o Andrezinho era do Botafogo, um cara queridíssimo, um cara muito elegante, educadíssimo. Adoro o Andrezinho, um beijo pra Gosto ele. dele também. Ele falou, Pedrosa. Falou e não falou, né? Mas é assim que funciona no futebol. Ele disse, ele meio que deu a entender assim, olhando o Vasco, acho que talvez o que se resultou ali daquele jogo, tendo um empate, né? Olhando o Internacional, qual é a maior chance do Nova Iguaçu? Ah, sem dúvida Foi alguma. por aí que ele disse, sem né? dúvida alguma. Sem dúvida alguma você ter a vantagem do empate, que você não precisa vencer, você precisa empatar. Então, quando você precisa empatar e você pensa no Internacional, no Mané Garrincha, num estádio que o Nova Iguaçu não joga, num campo neutro, digamos assim, o campo é do Internacional, entendeu? Então, o time do Internacional é muito bom também, treinado pelo Cudê. A chance maior do Nova Iguaçu é passar pelo Vasco. Vai acontecer? Acho que não. Pra mim, ele deixou nítido que vai ser... Você achou bem nítido? Bem nítido. Eu Ele achei diz que não entre pode linhas. abraçar o mundo, ele diz que tem que ser meio termo. Na minha opinião, ele deixou muito nítido que será um time mesclado. E tá certo. Eu, no lugar dele, pensaria a mesma coisa. Um abraço aí pro GV, que tem esse podcast Mundo GV, e esse conteúdo a gente tirou de lá, tá? É isso aí, torcedor vascaíno. Surge a possibilidade aí da equipe do Nova Iguaçu poupar na Copa do Brasil, né, para poder preparar melhor seus jogadores titulares para a partida de volta contra o Vasco, né? Partida aí que vai acontecer no Maracanã, né? Isso. O Nova Iguaçu está abrindo mão da Copa do Brasil, né, que vai enfrentar a equipe do Internacional na partida no estádio do Maria Garrincha, né? O Nova Iguaçu parece que já está entregando praticamente os pontos da Copa do Brasil, né? Acha que vai ter mais possibilidade ou fazer mais história no Campeonato Carioca do que na Copa do Brasil, né? A equipe está achando muita dificuldade de conseguir passar do Internacional, né? E se prepara melhor aí para o jogo de volta contra o Vasco. O Nova Iguaçu que tem a vantagem do empate, né? O Nova Iguaçu vai... Aí tudo indica que talvez o Nova Iguaçu ou vai para cima do Vasco de novo, como foi nesta primeira partida, ou a equipe vai se retrancar, né? O Cleiton Silva aí também estreou muito bem pelo Vasco, jogador muito bem, né? Deve ser muito valioso aí para a temporada do Vasco da Gama. Então deixa aí sua opinião, torcedor. Escreve aí no comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative todas as notificações.